Elizabeth despertava antes mesmo do sol pensar em nascer. Não por escolha, mas porque o celular vibrava sem piedade, despejando demandas antes que ela pudesse lembrar quem era. Mensagens do trabalho, pedidos da família, cobranças invisíveis que a empurravam para fora de si logo ao abrir os olhos. Ela ocupava muitos papéis ao mesmo tempo e, curiosamente, nenhum deles era o dela própria. No ônibus apertado, segurando a bolsa com força, enquanto o corpo balançava entre desconhecidos, Elizabeth encarava o reflexo no vidro e sentia como se estivesse sendo engolida pela rotina. Dia após dia, como alguém que cai num buraco. Sem eco, os cuidados pessoais ficavam sempre para depois. O exame adiado, o descanso prometido e nunca cumprido. O corte de cabelo que parecia um capricho impossível. Cuidar de si havia se tornado algo quase proibido. Um luxo que ela acreditava não merecer. Até que, num desses dias aparentemente comuns, algo discreto aconteceu. Ao descer do ônibus, ouvi uma senhora comentar com a amiga, em tom simples, quase despretensioso, que quando a gente não se cuida, a vida passa por cima sem avisar. Aquela frase não machucou, não acusou, mas acendeu algo. Uma pequena luz que não queimava, apenas iluminava. Elizabeth seguiu caminhando, trabalhando, resolvendo problemas que não eram seus. Mas a frase ecoava por dentro como um chamado insistente. Pela primeira vez em muito tempo, alguém parecia estar chamando por ela menos. E essa voz soava estranhamente familiar. No horário do almoço, algo mudou. Em vez de correr para sobrar tempo para os outros, ela sentou sozinha, num banco de praça. Deixou o vento bagunçar o cabelo. Deixou o sol tocar a pele. Deixou o silêncio respirar com ela. E ali, com um pão de queijo quente nas mãos e o céu por testemunha, Elizabeth percebeu algo que não podia mais ignorar. Cuidar de si não era egoísmo. Era sobrevivência. Ela ainda não sabia como faria isso, nem por onde começaria, mas sabia que precisava. E esse reconhecimento silencioso seria apenas o início de algo muito maior. Quando voltou para casa, naquele fim de tarde, tudo parecia igual por fora. Os filhos espalhados pela casa, o marido diante da televisão, o ambiente seguindo o roteiro de sempre. Mas por dentro, Elizabeth carregava algo novo, quase imperceptível, como uma brisa entrando pela janela. Ao colocar a bolsa sobre a mesa, sentiu a velha ansiedade tentar dominá-la, aquela urgência automática de resolver tudo, cuidar de todos, desaparecer no processo. Mas algo dentro dela pediu pausa. Um simples espera. Ela respirou fundo, como quem cria espaço dentro do peito. Quando o filho mais novo pediu algo com a naturalidade de quem sempre foi atendido imediatamente, ela respondeu com calma, que depois conversariam. O tom não era duro. Era firme e sereno. E isso causou estranhamento. No jantar, ouviu o filho mais velho falar sobre planos. E pela primeira vez, ela não assumiu tudo para si. Ofereceu apoio, não controle. Depois, em vez de recolher a mesa sozinha, pediu ajuda. Não como cobrança, mas como reconhecimento do próprio limite. E algo curioso aconteceu. Ninguém reclamou. O ambiente pareceu se reorganizar em silêncio. Mais tarde, sozinha no sofá com uma xícara de chá, Elizabeth fez algo simbólico. Pegou o celular e marcou aquela consulta que vinha adiando há meses. O coração acelerou, não de medo, mas de liberdade. Era estranho e bonito, como vestir uma roupa que sempre esteve guardada. Mas só agora servia perfeitamente. Na manhã seguinte, a rotina tentou engoli-la novamente. Mas ela caminhava diferente. Tomou o café sentada, arrumou o cabelo do jeito que gostava e saiu de casa com a sensação de que estava voltando para si mesma. Depois de anos perdida em territórios que nunca foram seus, o marido percebeu e comentou. Elizabeth apenas sorriu e disse que estava aprendendo a ficar bem, pouco a pouco. Ele ainda não entendia completamente, mas sentiu que aquilo não era passageiro. Era como. Os dias seguintes começaram a se ajustar como peças que finalmente encontravam o lugar certo. Elizabeth passou a acordar um pouco mais cedo. Não para servir, mas para se cuidar. Criou pequenos rituais silenciosos. Música baixa,
rosto lavado com calma, um olhar diferente no espelho. Aos poucos, o reflexo devolvia uma mulher viva, presente, inteira. Os filhos começaram a notar um elogio aqui, uma ajuda espontânea ali. Atitudes simples que diziam, sem palavras, a gente te vê. O marido também mudou, não por pedido, mas por consequência. Quando alguém floresce, o ambiente ao redor sente. Ele passou a observar lá, com outro olhar. Mais atento, mais respeitoso. Elizabeth começou a caminhar depois do almoço. Primeiro poucos minutos. Depois, mais. Cada passo parecia reafirmar um compromisso silencioso consigo mesma. Passou a beber mais água, escolher melhor o que comia, usar roupas que gostava. A casa foi mudando junto. Os filhos começaram a dividir tarefas. Riam na cozinha, erravam receitas, criavam memórias. O marido passou a participar mais, a dividir o peso invisível que antes era só dela. Uma noite, enquanto arrumavam a sala, ele disse que tinha orgulho dela. Elizabeth respondeu, sem culpa, que também tinha orgulho de si. E ali ele percebeu algo importante. A mulher que sempre esteve ali estava voltando, mas agora inteira, consciente do próprio valor. A transformação não fazia barulho, mas era firme, como uma árvore que finalmente encontra espaço para crescer. Elizabeth sabia que cuidar de si estava reorganizando tudo ao redor, e isso a fazia entender que ainda havia muito mais por vir. No domingo seguinte, algo especial aconteceu. O dia amanheceu claro, tranquilo, como se o céu estivesse em paz. Elizabeth acordou sem pressa, preparou um café do jeito que gostava e sentou à mesa em silêncio. Um silêncio bom, que acolhe. Os filhos apareceram e, sem pedidos, começaram a ajudar. O marido entrou na cozinha, disposto a participar. A casa parecia funcionar em harmonia, como uma orquestra improvisada. Elizabeth saiu um pouco para o quintal, sentiu o sol nos ombros e cuidou de si com gestos simples, quase sagrados. Quando voltou, ouviu a família conversando sobre ela, reconhecendo sua mudança com carinho. Aquilo encheu seu coração de um jeito profundo. No almoço, ela se permitiu apenas estar, rir, ouvir, receber. Depois, o marido segurou sua mão e agradeceu por ela ter voltado para si mesma. Mais tarde, ele a convidou para uma caminhada a dois. Caminharam juntos, lado a lado, enquanto o céu se pintava de tons suaves. Conversaram com honestidade, reconheceram falhas, abriram espaço para um recomeço. Ao ver o pôr do sol, Elizabeth sentiu algo que não se explica. Uma presença serena, acolhedora. Era como se Deus estivesse ali, costurando tudo com cuidado. Ela percebeu que o cansaço não tinha sido abandono, mas um chamado. Deus não a deixou cair, apenas esperou o momento certo para levantá-la. Voltaram para casa com passos lentos, carregando uma luz discreta no peito. Elizabeth sabia que a vida continuaria com desafios, mas agora ela caminhava com consciência, com fé e consigo mesma. E se essa história encontrou você, não foi por acaso. Talvez seja um convite. Se seu coração anda pesado, se você precisa de oração ou apenas de descanso, escreva nos comentários. Há encontros que Deus prepara, e esse pode ser um deles. Você é importante. Você é visto. E essa caminhada continua